Olá, marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E eu sou o Vitor Sampaio. Olha aí, o menino que está repleto de sons da natureza em volta. Natureza, né? Da natureza sons humana. da natureza. Você já viu aqueles CDs de sons da natureza? Viola e o passarinho, sabe? Sim. Podia ter o britadeira e criança no quintal. Britadeira e criança gritando no andar de cima. Melhor coisa pra ouvir enquanto se trabalha. Meu, andar de cima, pelo menos é isso. Aqui tem umas crianças que elas fazem questão de chamar o amiguinho pra brincar lá de baixo. Então não importa que andar que você esteja. Ela sabe, falta de educação total, sabe? Ela... A Maria Luísa! Nossa, cara, eu já decorei o nome da criançada aqui só de ouvir essas crianças gritando, velho, chamando a outra pra brincar. Aqueles costumam se xingar bastante quando jogam bola. Tá, mas quando vocês eram menores, vocês também não faziam a mesma coisa? Não, cara, não. Vocês eram discretos. Eu era educado, pelo menos, velho. Eu não falava palavrão. E era uma criança esquisita que brincava sozinha, então... Não, você está descrevendo, acho que todos nós, em um certo momento da vida aí. Você tinha amigo imaginário, Vitor? Amigo imaginário, acho que não, cara, mas eu usava os brinquedos de uma maneira diferente, assim. Eu lembro que a minha mãe me deu, por exemplo, era um pote não era Lego, era, sei lá, uma marca mais barata. E aí eu cheguei, ao invés de construir, eu peguei uma única peça e eu saí brincando com essa peça sozinho, assim, sem montar com nada. Ficava imaginando o resto... E deixei todas as outras peças lá sozinho. Era aquele Lego genérico que ele era o triplo do tamanho do... que me encaixava. Tipo isso. Cara, mas é legal você ver... Crianças não precisam de muita coisa pra se estimular, né? Eu tava vendo, inclusive, mães, né, que quando, por exemplo, um filho pede um brinquedo, ao invés dela comprar o brinquedo pra criança, ela estimula a criança a criar o brinquedo. Né? Então ela dá os materiais e a criança cria o boneco, cria não sei o quê. Porque aí quando você dá uma coisa pronta até, você desestimula a criatividade bastante, né? E às vezes o que a gente precisa é um pedaço de papelão. É que nem gato, né? Gato precisa só de uma caixa de papelão e barbante. Né? Eu costumava construir os meus também. Quer dizer, eu pegava os que quebravam, pegava as peças. Eu via muito meu pai fazendo isso. Ele tinha uma casinha onde ele sempre reformava tudo lá em casa, então eu dava uma imitada, pegava meus brinquedos, montava de uma forma diferente. Alguns funcionavam, outros não. Ai, que legal. É legal. Eu tinha costume de desmontar as coisas. É legal, né? Você entender como as coisas funcionam, sei lá. Dá uma realidade pra tudo. Até hoje, assim. Tipo, os móveis aqui de casa eu gosto de montar, por isso que nenhuma gaveta fecha direito, mas como você fez? Você que montou, né? Mas foi eu que montei. Sim. Ai, que ótimo, cara. Vocês já seguiram alguma vez instrução de Lego? Hã? Como assim, cara? Instrução de Lego? Lego tem instrução? Vem com uma instrução, os brinquedos. Por exemplo, você vem o Lego a caixinha da casinha. Aí tem a instrução de como montar a casinha. Mas aí que tá, o Lego que eu tinha era uma caixa azul. Eu não tinha... ela não vinha pra nada, assim, sabe? Depois que começou a lançar Lego já, sei lá, pra você montar um barco pirata, pra você montar uma casa de 3 andares, sei lá. Mas o meu Lego mesmo era só uma caixa azul, sabe? Cheio de peça ali e é isso aí. Vai na fé, né? Caramba, que louco isso. Eu acho que eu nunca tive a curiosidade de ficar desmontando as coisas. Eu acho que eu sempre fui muito cuidadoso e queria ver tudo no lugarzinho. Eu acho que eu teria sido mais proveitosa a minha infância se eu fosse mais destruidor, eu acho. É saudável, eu acho. Claro. Total, cara. E outra, quando você é criança, se você quebrar alguma coisa, destruir ela, assim, só pra você ver o que tem dentro, ninguém vai te julgar, sabe? Ninguém vai te julgar. Eu ia ficar apontando o dedo. Né? É verdade. É normal. E é legal, porque desde pequeno a gente também já pega essa coisa do processo de desconstrução, né? Que eu acho que é fundamental pra nós enquanto artistas também, né? Sim. Você vê muito disso no seu trampo ainda hoje, Vitor? De que hoje você é um storyboarder, né? Isso. Explica um pouquinho do seu trabalho pra gente. Bom, storyboarder, assim, no Brasil, acho que agora que começou a galera a trabalhar mais focado nisso, né? Eu vou contar um pouquinho da história mais ou menos de como eu comecei nisso tudo. Assim. Legal. Porque eu tive primeiro contato com isso na própria faculdade, mas eu não queria de jeito nenhum fazer qualquer coisa que não fosse animação, assim, animar. Eu queria ser animador. E ponto final. Tinha storyboard pra fazer no grupo, eu não vou fazer. Outra pessoa vai fazer aqui. Eu animo. Olha o karma. Pois é.
Mas que faculdade que você fez? Só pra eu fiz a Embi Morumbi na época, eu estudava com o Jonas Brandão, ele era meu professor. Mentira! Ele foi meu professor. Ai. Pois é. E eu pegava no pé, super... Inclusive aí eu vou chegar um pouquinho depois na história que tem o Jonas também. Mas aí eu me frustrei um pouco tentando ser animador, né? Todo estúdio que eu entrava, eu nunca conseguia pegar uma cena ou desenvolver ela bem. E depois quando eu comecei a animar 2D cutout, aí eu comecei a me frustrar mesmo porque eu tinha muita saudade de desenhar. Uhum. E aí, numa época da minha vida, eu comecei a trabalhar na Split, com o Jonas de novo, depois de uns anos, depois eu ter meu professor, e tive a oportunidade de eu fazer uma Ematic. E aí foi a primeira vez que alguém chegou e falou, e eu não queria, né? Enfim, mas aí o Jonas chegou, você deveria investir nisso aí, sabe? Ficou legal, assim, ele me deu, tinha todos os problemas, obviamente, ele me deu várias dicas, eu fiquei, será? Então, beleza. E aí, foi graças a ele que eu decidi, assim, começar. Assim, foi uma transição difícil, né, de animação para storyboard, mas apesar de que tem algumas coisas parecidas, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim, foi muito gratificante. Então... Que demais. Mas, falando um pouco do trabalho, é meio a mesma coisa, para todos os países e estudos que eu trabalhei, é o básico. A gente tem a reunião, nós temos o nosso roteirinho, às vezes não tem o roteirinho também, já trabalhei assim dependendo do projeto, se ele for assim, muito focado, tem projeto que ele basicamente vai direto pro storyboard, assim, ele tem umas ideias do que é o episódio e você tem que partir direto pro storyboard, você vai jogar muita ideia fora, mas é assim que você descobre as melhores ideias, né? Errando bastante. Mas, os outros estúdios geralmente focam mais, eles têm o roteiro, e a gente tem as nossas reuniões entre o diretor, decide o que vai fazer cena por cena, e aí você começa tomar essas decisões. Caramba, que responsa, né? Um pouquinho. Porque eu acredito que o storyboard é o que dita boa parte da narrativa, né? Acho que sim. Aqui no Brasil a gente tem que fazer quem faz storyboard tem que fazer meio tudo, né? Geralmente a gente faz o episódio inteiro, e em alguns estúdios isso tá mudando um pouco também, mas a gente era responsável pelo animatic também. E geralmente não tinha muito prazo. E aí fica difícil, porque a história leva tempo. Se você não gasta tempo suficiente achando os erros e descobrindo as melhores soluções para cada sequência, assim, você não vai achar o melhor resultado. Então... E você acha que existe algo como o melhor resultado? Tem que chegar uma hora que... É por isso que existe o cronograma, né? Pra dizer, bom, agora você para de mexer, porque quanto mais você mexe, mais você vai achar coisa pra mudar e melhorar. Então... né? O melhor que dá pra fazer. É o melhor que dá pra fazer naquele tempo. Bom o suficiente é o lema, né? Acho que é essa questão, né? E eu preciso de umas pausas, assim, quando eu tô trabalhando. Às vezes se eu ficar insistindo demais numa cena que eu preciso sair pra dar uma volta. Eu acho que isso que é a parte boa do trabalho em casa, pelo menos. Aí eu falo, vou dar uma passeadinha com meu cachorro, mas a minha cabeça tá aqui ainda. E eu falo, era tão fácil resolver isso, eu volto pra casa e resolvo. Pensando em solução sempre. Pro raio o cachorro, né? Depois ele passeia. Não fez xixi, tá apertado, volta pra casa. volta, precisa anotar. Exatamente. Há quanto tempo você trabalha de casa? De casa? Nossa, uns 2 anos que eu tô em casa, não aguento mais. Por quê? Porque eu sinto muita falta de ter uma equipe comigo, sabe? Uhum. Ainda mais agora. Apesar de que a experiência que eu tô tendo agora trabalhando na Bardel, é a primeira vez que eu trabalho numa série em que são vários artistas de storyboard no mesmo episódio. Né? Como eu disse, aqui no Brasil a gente costuma... Você pega uma pessoa e faz o episódio inteiro. E é muito massa você ter... No nosso caso, são 4 pessoas fazendo o episódio. Então, a gente divide as cenas meio de acordo com quem gosta mais de fazer o quê. Assim, eu costumo pegar mais ação. Assim, por algum motivo, eu acabei me destacando mais em ação. E aí o outro pega cenas mais... que tem um impacto maior na emoção. Enfim, o outro um carinha mais engraçado.
Assim, eu tenho muita dificuldade em fazer ainda as cenas mais cômicas. E é isso, a gente pode poder discutir a cena com mais pessoas, eu acho muito importante. Quando você está sozinho, você está limitado ao que você está vendo. E só ter você e o diretor também às vezes não basta, é bom ter mais gente participando. As reuniões que a gente tem na Bardel tem muita gente participando, né? É muito legal, muita gente da Pitaco. A gente está sempre com os editores, com a gente que vão montar os animatic, eles estão sempre opinando, porque eles já vão imaginando o time e falam, olha, isso não vai dar certo, tem que mudar isso aqui, ou dar os outros. O que eu gosto disso é que, por exemplo, eu termino a minha sequência, o outro artista termina a sua, e aí cada um dá um feedback na do outro, junto com o diretor, junto com o head of story. Então, é um processo que agrega muito. E trabalhando sozinho é um pouco mais chato. E além de que, imagino que fica tudo nas suas costas, né? Você cuida de tudo, né? Fora que organizar seu tempo, você tem que cuidar da casa e fazer sua comida. Sim. Passear com o cachorro. Sim, com certeza. E você tem planos de mudar isso, então? De mudar isso, sim. Eu acho que esse é meu último mês aqui no Brasil. Eu tô esperando respostas do visto aí, vamos ver o que dá. Mas a ideia era essa, assim, eu precisava estar num ambiente com mais gente, com uma equipe grande, é o que eu quero. E num lugar diferente, porque eu preciso dar uma refrescada na minha cabeça, assim, eu acho que ajuda muito na criatividade. Porque imagina, eu tô numa rotina aqui de 2 anos, sabe, trabalhando em casa. É difícil você manter você criativo, você tem que se virar ali. Eu não sou uma pessoa que corre atrás muito disso. Quando eu entro numa rotina, assim, eu preciso de alguém que me tire. Assim, a Lívia, minha esposa, ela me ajuda muito nisso, porque é o oposto de mim. Ela gosta de fazer um monte de coisa diferente. Então, isso ela tem me salvado. Assim. Caramba, que bom. Que bom, né? Fico feliz, pelo menos, que tem alguém pra te puxar. Sim. Espero que dê certo. Que demais, cara. A Bardel hoje, ela já produziu muita coisa fantástica pra Warner, Lionsgate, Hanna-Barbera, Nickelodeon. E ela tá fazendo Rick and Morty, aliás, né? Isso. Ela faz. Acho que tá terminando de animar a 3ª temporada. Que já estreou, vai estrear, não sei. Mas eles não estavam terminando. Sim, acho que estreou, já estreou. O legal é que eu já vi muita coisa. Putz, que inveja. É porque todo mês eles soltam uma reel do estúdio, assim, olha o que os nossos funcionários incríveis fizeram. E aí tem um pouquinho de cada equipe, o que ele fez, um pouquinho de storyboard do que a minha equipe fez, o que os animadores do Rick and Morty fizeram. É um demo reel pra... É interno. Só pra gente ver, olha o que a gente tá fazendo, olha como que legal isso. Dá uma inspirada, né? Coloca todo mundo no mesmo plano, assim. Que legal. Eles são incríveis, cara. Putz, que legal, né? Faz tempo que você tá com eles? Faz uns 3 meses só. Nossa. Faz uns 3 meses. Que demais, cara. Mas o ano todo passado eu passei também trabalhando de casa e aí foi um pouquinho mais diferente. Mas foi com a VFX, né? Eu tava trabalhando num longa-metragem. Foi mais ou menos o mesmo esquema, mas cada um cuidava da sua sequência no filme e era um pouquinho mais solitário. Entendi. Vocês não trocavam tanto feedback e tal? Eu nem conheci toda a equipe, sabe? Era um pouquinho... Eu acho que, não sei, depende de como o estúdio trata essa parte interna das pessoas. A Bardel, ela quer o tempo todo que todo mundo esteja conversando, sabe? Sim. Tipo, eles têm uma rede social própria. Eles têm muita coisa assim, tá sempre rolando evento, tá sempre, eles têm um time deles, vamos todo mundo fazer piquenique esse fim de semana. E é um estúdio gigante, assim, então... Legal. Já na RFX eu acho que, por ser remoto também, não sei, bom, a Bardel tá dando melhor com isso, mas era isso, eu não conheci a maioria da equipe. Eu falava basicamente só com o diretor e o editor. E era esquisito, porque eu ia fazer o pitching... Assim, foi uma das melhores experiências da minha vida, mas a gente tá falando da parte de trabalhar remoto. Mas, assim, era estranho fazer o pitching sem conhecer ninguém. Imagina. Você tava vendo, não ajudava muito nervosismo. Que demais, Vitor. Cara, seu trabalho é fantástico, assim. Quando eu já tive a oportunidade de ver várias vezes ele. Eu sou um stalker, Sam. E... O que você falou, Marco? Oi? Nossa, Marco, olha, você viu isso?
E... e é muito compreensível pra mim, porque eles chamaram, porque você se destaca muito no que você faz. E isso, o trabalho é lindo, velho. Lindo mesmo, parabéns, viu? Obrigado. Como aconteceu isso? Me conta mais, se você puder. Como que a Real Fact chegou até você, ou você chegou até eles, e a Bardel também? Bom, depois da Switch, que eu decidi realmente focar em storyboard e tudo mais, não foi um processo fácil, como eu falei. Eu via meus amigos que, assim, que estavam animando comigo na época, e que continuaram animando, começou a bater um desespero, assim, eu falei, putz, cara, eu vou começar do zero. Não que eu tivesse ido muito longe em animação, mas eu ficava, pô, será que tomei a decisão certa e tudo mais? E aí eu peguei um primeiro trabalho no estúdio foi minha primeira experiência mesmo fazendo um episódio, cara. E aí eu entrei numa crise existencial no meio do negócio, atrasei o negócio e fui mandado embora. Nossa. Eu quase não consegui entregar, foi tipo um tapa na cara, assim. E aí eu achei, pô, ferrou, né? Eu tomei a decisão de storyboard, e o primeiro negócio que eu pego foi uma porcaria, e já me mandou embora. E aí eu decidi continuar estudando, né? Peguei uns livros, comecei a estudar um pouco de filme, mas que eu não tinha costume. E aí surgiu a oportunidade porque tem pouco storyboard na área, assim. Hoje ainda tem mais, mas tem pouquíssimo. E aí o Forne, sabe, da Fauna, isso, o Underforne, ele me chamou pra trabalhar no Dino, né? Eu tinha pouca experiência, assim, eu acho que eu aprendi fazendo o Dino junto com ele, porque o Forne é um diretor professor, cara, assim, era que legal. Esse clima que eu falei, assim, meio de família e tudo mais, tinha lá na época que a gente trabalhava no cinefilme. Inclusive, na época, eu queria fazer um curso de storyboard que eu fiz, né, com o Red, que ele na época ele trabalha, hoje ele é freelancer, ele trabalha no mundo todo, mas ele trabalhava na DreamWorks. E aí eu fiz a aula com ele e eu não tinha grana. E o Forne pagou pra mim, né? Eu tava triste pra caramba que eu não ia conseguir. Eu tava sem dinheiro, sem nada, era um negócio caro, em dólar e tudo mais. E aí ele pagou, depois eu paguei ele. Mas se não fosse ele, eu não teria feito. E aí eu fiz o curso enquanto eu trabalhava na primeira temporada do Dino. E foi isso, eu me apaixonei. Porque eu tive a sorte de estar num lugar com um clima muito bom, de todo mundo aprendendo, de todo mundo se ajudando. Assim, eu fazia minhas cenas, eu mostrava e eu nunca tive problema com feedback ou assim, nunca tive medo de receber crítica, assim. Eu sempre mostrava minhas coisas, pode bater. Mostra porque eu preciso, eu preciso melhorar. E eu tive muito isso lá na Cinefilme. E, enfim, o Dino acabou, eu passei por outros estúdios, eu fui pra Oca, onde eu trabalhei com o Alex, que é o Alexandre Augusto, que é incrível, ele é uma Wikipedia ambulante de cartoon. Então, que legal. Assim, ele foi um dos meus mestres também. E no meio desse negócio, eu nunca parei de produzir minhas próprias coisas, né? Isso que eu acho que é importante, mas em storyboard é muito difícil, porque dá muito trabalho e leva muito tempo. Assim, tudo dá muito trabalho, mas o storyboard, o ideal é você ter uma história, você desenvolver o projeto, você criar os personagens, você criar a relação entre eles, tem que escrever um pouquinho, tudo isso inclusive tinha no curso do Red que eu fiz. E aí você decide, escreve um pouquinho, né, eu sempre escrevo não um roteiro, mas uma coisa simples, uma descrição da ação que vai acontecer, e aí eu começo a fazer meus thumbnails. E, enfim, eu continuei fazendo e montei meu portfólio. E aí, numa época, a Headless, sabe, lá da Espanha? Opa, sei. Pois é. Então, aí eles abriam vagas, falaram, estamos procurando artistas de storyboard. Aí eu falei, pô... Nossa, na veia. Os amigos meus falando, eu não ia mandar, né? Os amigos, não custa nada, né? Tipo, o Fone falou pra mandar, meus amigos começaram, tipo, olha aqui, viu isso, você vai mandar? Eu falei, tá bom. Aí eu mandei um e-mail completamente, assim, não profissional. Fui totalmente fã, porque eu nunca tinha mandado um e-mail, assim, pra pedir emprego, ainda mais pra um estúdio que eu admiro tanto. Foi um e-mail meio assim, olha... eu não vou ser contratado, mas tá aqui meu portfólio. Você mandou Foi pessimista. Foi um e-mail meio assim. Eu falei, olha, me desculpa por estar enviando esse e-mail. Foi quase isso, cara.
Foi quase isso. E eu mandei, foi tipo, nossa, vocês são incríveis e assim, não importa se eu vou estar nesse trabalho ou não, eu só quero que vocês... Porque até então eles tinham um longa que eles fizeram e vários teasers, assim. E você fica, pô, eles são muito fodas, cara, eles têm que fazer as coisas dele. E aí quando eu vi que eles estavam fazendo longa, o meu e-mail foi meio isso, olha, não sei se vou estar no projeto, mas vocês merecem muito que esse filme aconteça. E foi isso. E eles nunca responderam. E aí eu esqueci. Assim, passaram-se uns meses e até que eu recebi um e-mail da ReFX. Aí eu fiquei assim, what? E aí no e-mail falava, olha, a Heather está trabalhando com a gente e eles gostaram do seu trabalho, eles vão chamar a gente. Eu fiquei, eu até chamei a Lívia pra ver, eu falei, isso aqui é verdade? É spam? Aí ela falou, pô, caramba. E aí, enfim, foi isso, eu tive a grande honra de conhecer os dois. Eu não conheci o trio, né? Eu conheci o Alfredo e o Vitor Maldonado. Que a Heather é o Alfredo, o Vitor e o Adrian. Só que o Adrian continuou na Espanha, o Alfredo e o Vitor foram pra Dallas pra trabalhar na ReFX nesse projeto. E aí foi isso, assim, eu tive a primeira reunião com eles pra, enfim, convencer a me contratar, né, já que eles tinham gostado e tal. E ia rolar um teste. Só que aí eu tava tão doido, cara, tava super empolgado, que a gente fez a primeira reunião, eu quase não consegui falar, eu gaguejei pra caramba. Eu falava inglês super mal. Aí eu fiquei... A minha sorte é que eles também não falam inglês tão bem assim, super sotaque forte. Eu falei, ok. E enfim, a ReFX é cheia de imigrantes, então eles falaram super, não, fica tranquilo, eles me acalmaram bastante. E a gente fez a reunião. E aí eles falavam, vamos testar e ver como vai ser. Eu não esperei eles me mandarem um teste, eu fui e fiz um eu mesmo. Assim, eu fiquei umas 3, 4 noites até tarde. E eu fiz um animatic meu e mandei pra eles. Antes deles me mandarem o teste, e aí eles falaram, pô, gostamos, você não vai precisar do teste, vai começar. Olha aí! Olha só! Foi isso. E aí eu comecei. Por 2 motivos, né? Pela sua proatividade e pela sua qualidade. Eu acho que sim, mas eu aprendi demais, assim, foi sofrido. Só tinha gente, assim, na equipe, tinha, sei lá, o Head of Story do Sérgio Pablos era um dos caras que estava comigo. Então, tinha uns monstros lá, assim. E tinha gente que montou, tinha gente do Canadá, enfim. E foi um longo ano fazendo toda a primeira versão do filme. E fazendo várias vezes cada sequência, assim. Então, valeu a pena. O Alfredo que ele é mais focado em história, né? Ele é Head of Story da ReFX. Então, foi um professor pra mim também. Eles são demais. E eles são incríveis, cara. Ter acesso a todo o material do filme. As cenas que o Alfredo fazia, os desenhos do Vitor, assim, é tudo um absurdo. A gente vê essas coisas incríveis que ele faz, conversa com os caras, assim, super humildes, sabe? Eu chegava pra ele e falei, nossa, mano, como vocês conseguem? Vocês estão fazendo esse filme, mas aí a Heather foi e lançou mais um outro longa. Eles falaram, tipo, meio não é nada demais, assim. E eles nem gostam do que eles fazem, é muito bizarro. Mas é sempre assim, né? A percepção da pessoa vai aumentando e ela vai achando que o que ela faz às vezes nem tem valor, né? Eles fizeram os personagens do Troll Hunter da DreamWorks e eles me mostraram, eu vi antes, né? E eles me mostraram assim, e eles falaram, a gente acha muito ruim. E aí eles foram e ganharam o Emmy depois. É foda, mas enfim. É isso aí. Nossa senhora, eles foram receber o Emmy que nem o seu e-mail pedindo desculpa, assim, me desculpe pelo que vocês viram. Exatamente. O Alfredo é meio isso, eles não gostam, assim. A gente, eu não sei, a gente aqui no Brasil, às vezes a gente acha que essa galera tá muito distante da gente, assim, mas não é verdade, sabe? A gente consegue fazer isso aí também, então... Eles até eles acham esquisito que a gente chega meio idolatrando os caras. Eu cheguei assim, e o pessoal não gostava muito, falou, não, para com isso, sabe? O Alfredo fala, não, para com isso, muda de assunto, vamos continuar, a gente tá trabalhando aqui, é de igual para igual, e é isso aí. Que ótimo. Que bom, cara. Eu também não sou muito fã de ficar idolatrando os outros, não. São todos seres humanos, passaram por dificuldades, não tem muitas diferenças muito graves. Sim.
O que você sente que mudou na sua cabeça depois que você entrou em contato com essa galera de fora, assim? Tanto assim na sua cabeça quanto no seu trabalho e tudo mais, sua mentalidade. Bom, eu acho que eu sempre fui responsável com o trabalho, mas eu acho que eu fiquei muito mais organizado, assim, porque eu aprendi a fazer as coisas em mais etapas, porque primeiro que eu finalmente tive prazo, assim, por exemplo, na UFX eu fazia a cena, o prazo era até, tipo, o diretor gostar, não era que tinha, assim, até dia 20 você tem que estar pronto, isso aqui. Não, eu fazia muitas versões e tudo mais. E aí foi isso que eu tentei agregar no meu trabalho, né? De saber separar as etapas, pensar numa coisa de cada vez, de ler o roteiro com mais calma, de pensar um pouco nos personagens, na relação entre eles antes de começar a fazer meu storyboard, sabe? Cada personagem é único, esse tipo de coisa que às vezes na correria você não pensa, e isso ajuda demais no storyboard, assim. Você vai fazer uns personagens, sei lá, comemorando alguma coisa, mas cada um tem o seu jeito de comemorar, tem o seu tipo de acting. Eu acho que foi mais isso. Então, eu tentei, por exemplo, nos trabalhos que eu tive aqui no Brasil, depois tentar trazer isso também, assim, de falar, olha, era assim, a gente tinha essas etapas, claro que a gente não tem orçamentos. Porque os caras tinham dinheiro de eu passar 2 meses fazendo 5 minutos de filme, porque eu fiz várias vezes Tinha cenas que eu tinha que fazer com o Alfredo, que era um personagem que ele tava desejando algo ruim pra acontecer com o irmão. Aí eu tive que fazer umas 4 vezes o acting que o garoto tava fazendo enquanto ele fazia o desejo, sabe? Eu fiz um acting, o diretor falou, não, parece que ele odeia o irmão, mas ele não odeia. Ele tá falando isso porque ele é uma criança que tá chateada, e aí ele falou aquilo sem pensar. Aí eu falei, tá bom, agora eu vou ter que parar aqui pra pensar qual é o acting que eu tenho que fazer pra mostrar isso, tá? Aí ele falou, agora foi de menos. Eu falei, não, se colocar no lugar, vocês colocam no lugar dos personagens? Sim, assim, com certeza. Que eles... Com certeza. Eu já cheguei a chorar fazendo cena, cara, porque eu tinha que me colocar no lugar. Tipo, teve uma cena do filme que é uma cena que a personagem ia deixar o amigo pra morrer, assim. Que ele ia se sacrificar. Então, eu ficava pensando, como que é um negócio desse, sabe? Você sabe que seu amigo vai morrer, mas o que você faz, sabe? E aí, como eu falei, eu colocava aquelas trilhas tristes pra caramba, assim, que o pessoal não aguentava ficar aqui em casa perto de mim no escritório, porque eu botava aquelas trilhas deprê, fazendo cenas tristes e, enfim, tentar entrar no espírito mesmo do negócio. Cara, que fantástico. Isso é a expressão mais pura da arte, eu sinto que você é, Vitor, porque você entra no negócio, né? Isso é verdade, isso é muito especial, cara. Não é tão simples fazer o que você tá fazendo. Tem que reconhecer isso. De verdade. E você já cogitou fazer aulas de atuação, de teatro, pra te auxiliar nesse? A gente meio que teve isso. Na época que eu fiz a faculdade, a gente teve um curso de acting e tinha uma matéria optativa também pra isso. E foi muito legal. Na época eu nem imaginava que a gente fosse usar tanto, mas foi uma sacada muito legal dos professores na época. Era, por exemplo, a gente tinha um projeto pra fazer. E depois que a gente tinha um roteirinho pronto, a gente tinha que fazer o acting lá das cenas antes. E isso, desde então, eu costumo usar isso aqui. Eu me filmo às vezes pra fazer algumas cenas, sabe? Imagino. Então, faz parte, mas eu sinceramente queria ter mais tempo pra fazer. Inclusive, quando você entra, por exemplo, na Bardel, a galera toda sabe fazer sabe fazer umas vozes diferentes, porque na hora do pitch você tem que... Né? Você tem que atuar, tem que incorporar o negócio, a gente põe música na hora pra ajudar, então... Demais. Bate na mesa, precisa fazer barulho, a equipe vai se ajudando, assim, tipo, na cena de ação tem umas coisas acontecendo, a galera começa a bater na mesa, é muito louco. E sim, pois isso foi o máximo que eu tive, assim, foram 6 meses, verdade, mas ajuda até hoje. E... faz parte do processo, e muito animador 3D faz isso, né? E eu gosto muito de ver making off e essas coisas, eu vejo que a galera faz, eu falo, vou fazer também. Galera que, desde os animadores sempre usavam aquele espelhinho pra fazer aquelas caretas. Eu faço muita careta enquanto desenho, então geralmente eu tenho 2 monitores aqui, eu deixo minha webcam ligada e eu vou fazer um careta com a webcam e desenhando. O espelho moderno, né? Exatamente. Demais, esse é o máximo que eu faço. Você comentou que você gostaria de mais tempo pra fazer, né? Os storyboards. O que você faria com mais tempo? O que mudaria? Isso como eu disse, das várias etapas, por exemplo, não existe uma cena aprovada de primeira, sabe? Pra mim, eu acho que isso não é bom.
Porque eu acho que a gente deixa passar oportunidades de testar mais. Uhum. Sim, nem que você teste pra descobrir que a primeira era melhor, sabe? Ah, sim. Sim, essa validação é importante. Não é que... Também não quero dizer que a primeira que você faz vai sair sempre ruim. Mas você precisa ter mais certeza das coisas que você vai fazer. E faz parte do processo, te ajuda a entender o que a cena precisa. Você precisa fazer elas várias vezes, né? É isso que eu faria, porque... Eu trabalhei em longas aqui no Brasil que a gente tinha o prazo fechadinho. E, você tem essa sequência pra fazer daqui... Você tem 2 semanas, mas... Você não sabe se é isso que a cena precisa, sabe? É complicado. Em outras palavras, a gente só descobre a necessidade do projeto engajando nele, né? Os projetos levam um tempo. O ideal era ter mais gente, como eu falei, mais gente discutindo, tendo mais ideias. Eu sou sempre a favor de todo mundo tem que opinar, sabe? Você tem que levar em consideração o que todo mundo fala. E você precisa de tempo pra isso, né? O ideal no storyboard pra mim é isso, fazer a cena, você mostrar pro pessoal, ter seu feedback, ter tempo pra isso, discutir o que é melhor a gente faz. E eu tenho isso hoje na Bardel, assim, então eu vou achar muito esquisito trabalhar num lugar que não tiver agora. Cara, esse é o problema dos nossos padrões, porque quando eles aumentam, a gente não quer que eles desçam. Mas é isso, gente. Se eu puder tentar ajudar alguma coisa aqui nos estúdios daqui também, tentar trazer essa mentalidade, é difícil, cara. Eu sei, a Bardel tem um orçamento gigante, eles trabalham para estúdios gigantes e é diferente, assim, aqui é difícil achar mão de obra. Imagina ter mais de um story artist para um episódio, assim, é um negócio meio inviável por enquanto. Mas eu imagino. Era o que eu faria. Nós temos 4 por um episódio, sabe? E, por exemplo, as etapas são, assim, temos uma equipe que faz a cena mesmo, e aí a gente tem o primeiro pitching, e a gente tem mais ou menos, por exemplo, episódio de 20 minutos, o pitching dura, às vezes, a reunião inteira de 1h30, mais ou menos, discutindo esses 20 minutos. Uhum, imagino. E aí aí tem as considerações e tudo mais, e a gente vai para a próxima etapa. Mas a gente tem, por exemplo, o artista de storyboard só para fazer as alterações, sabe? Porque tem uma equipe que é mais focada em história, tem outra que é mais para fazer alteração. Uhum. É meio inviável aqui, sabe? Mas é um jeito eles encontraram de manter sempre fluindo o trabalho e de treinar novas pessoas, sabe? É meio um negócio assim, tipo, a equipe, você tá numa série que é um pouquinho mais tranquila, você entra para fazer alteração numa série que é mais pesada, e aí você vai se destacando, e aí você consegue pegar a sua primeira sequência, e aí você vai destacando nela, e assim você cresce. Uhum. E ajudando no workflow do trabalho. Demais. E tirando essa questão do orçamento do projeto aqui no Brasil, sim. Qual você acha que são os outros elementos fundamentais que faltam pra gente alcançar um nível de qualidade mais excelente, assim? Cara, aí que tá, a gente consegue mesmo assim. A gente faz muita coisa foda. Eu acho que é aí que tá. A gente é muito bom mesmo com as condições que a gente tem. Uhum. Eu tô curioso pra saber o que a gente faria se a gente tivesse as condições excelentes, sabe? A gente ia chutar bombas, né? É por isso que quando, sei lá, vai uma galera pra fora, esse povo se destaca, sabe, quando vai um brasileiro pra fora. Porque o que a gente faz é muito foda. Do jeito que a gente, com as condições que a gente tem e o tempo que a gente tem, sabe? Não é à toa que a gente tem tantos prêmios e séries boas. É verdade, cara. Isso dá um orgulhinho, né? E cada vez melhor, né? Sim. Cada vez mais coisas lindas aparecendo. Ai, ui, ui. Uma coisa que eu me pergunto será que essa qualidade que você estava comentando aí dos artistas brasileiros ganharem até mais destaque porque consegue fazer coisas muito boas com poucos recursos. Será que isso não vem exatamente dessa fome que a gente sente pela escassez de recursos e tal? Será que não tem um pouco a ver? Acho que sim. A gente aproveita a oportunidade também, né? Uhum. Porque quando a gente tem uma oportunidade de fazer algo, a gente vai fazer aquilo tenta fazer aquilo com excelência o máximo que dá, sabe? Isso. Apesar dos apesares. Isso. É importante. Acho que a gente é muito nutrido por sonho, sabe? É uma coisa que eu acho que não é... Eu não sei, na verdade, mas eu sinto. Eu sinto que a gente sonha mais forte porque a nossa condição é mais desfavorável. Então, você pega alguém nos Estados Unidos, por exemplo, o cara tem um leque de possibilidades ali muito maior que o nosso, né? Então, eu sinto que não é fácil, porém é menos complicado. Você ir para um estúdio, fazer... Por exemplo, você entra numa CalArts da vida,
A chance de você entrar no estúdio, muito grande. Entre várias outras faculdades em vários outros estados dos Estados Unidos. Aqui já não. Aqui você tem que se esforçar muito mais para conseguir o mesmo que outra pessoa em outro país, como por exemplo Estados Unidos principalmente, vai conseguir com 70% do esforço. Sim. Então, acho que por isso que quando a gente vai pra fora, a gente se destaca. Porque pra você conseguir ir pra fora, você já precisa ser muito bom. Já precisa valer muito a pena te trazer. Tem todo um custo do estúdio pra trazer a pessoa de fora também. Exatamente. Mas assim, a gente tem muito acesso, né? Por exemplo, eu consegui ter acesso a muitos storyboards de gente fora. Não é tão difícil achar assim. Tem muita palestra no YouTube de diretores. Assim, tem muito pitching de cena, sei lá, do Monstros S.A. Tem uns sites que você consegue achar material bom. Os artistas estão compartilhando muito hoje. Eu sigo uns artistas que estão sempre, assim, saiu o filme e o cara já tá postando no Instagram um pedaço do storyboard. Eu vou lá e gravo e deixo salvo aqui. E vou estudar depois. Então... mas você não é preguiçoso, né, Vitor? 80% das pessoas geralmente não tem essa força de vontade e essa proatividade de buscar nos lugares improváveis. A maioria das pessoas cai no lugar comum. E elas sempre buscam que caia no colo delas, é o que eu sinto, né? E a gente às vezes acha que não, mas essa galera tá muito aberta a passar conhecimento, cara. Porque eu por exemplo, tenho um artista que é da Illumination que, tipo, do nada ele me mandou uma mensagem falando, quer falar de storyboard, tá aqui meu e-mail. Nossa! Que solícito, né? Pô, sim, eles são, cara. A gente, é isso que eu falei no começo do dia, a gente acha que tem essa distância, mas não tem. A gente pode conversar, eles estão dispostos E a gente tem essa facilidade com a internet hoje, você não precisa tanto assim, eu acho, de um curso, se você... Claro que ajuda, né, ter um mestre te guiando, mas é possível, assim. Eu acho que os artistas conseguem reconhecer muito bem pessoas esforçadas, né? Não sei se vocês acreditam nisso, mas quando você, por exemplo... Eu imagino que quando eles viram o seu portfólio e tal, viram que você estava produzindo pra caramba, além de todo o trabalho, e super interessado, engajado, sabe? Quando você vê uma pessoa dessa, você... Pelo menos eu fico muito animado em colaborar de alguma forma também, sabe? Com aquela pessoa. Totalmente. Sim, eu sinto a mesma coisa. Quando eu ajudo os outros também, é a mesma coisa. Eu nunca vou esquecer quando eu tinha uns 17 anos. Eu participei de um concurso daquela revista Computer Arts, nem sei o que aconteceu com elas. E aí eu fiquei no shortlist dos caras, fui pra São Paulo. E lá tinha um estúdio, na época, né? Acho que era Coletivo o nome deles. Um estúdio bem legal lá de São Paulo. E eu tinha 17 anos, eu tinha feito uns cartões de visita e eu dei pra eles. Eu fui lá, todo mundo foi embora, eu fui lá falar com eles. E eles me mandaram um e-mail falando, você não quer ser estágio, tipo, entrar e trabalhar com a gente aqui? E foi mais, não por causa do meu trabalho, mas porque eu fui lá e dei o meu cartão e eu tinha 17 anos, eu não tinha nem barba na cara ainda. E eu fui lá e dei minha cara a tapa. Então acho que essa questão de você... Muitas vezes eu acredito que as pessoas valorizam muito mais alguém que é proativo e esforçado do que alguém que está tecnicamente preparado para fazer alguma coisa. Sim. Uma história que me inspirou muito foi um podcast que eu escutei do Jorge Gutierrez, sabe? Do Livro da Vida, Book of Life. E eu tive a sorte de conversar com ele também nesse tempo lá na RFX. Legal. Eu quase trabalhei no filme novo dele, mas deu uns rolos lá, o filme tá parado. Mas ele fez Call Arts, né? Só que ele não tinha grana pra pagar os 4 anos. Ele tinha grana pra pagar 2 no máximo. Daí ele falou, beleza, eu vou fazer meus 4 anos em 2. A gente tem que entregar um filme por ano, eu vou entregar os 4 em 2. Caramba! Eu vou fazer essa coisa. E ele não saía da faculdade. E aí ele conseguia. E aí esse esforço dele e tudo mais, o que a galera falou, não, você vai ficar os 4 anos aqui, a gente segura pra você. Nossa, que louco, que demais. Olha isso, cara, que fantástico, né? E ele passou por poucas e boas, assim, o Book of Life demorou muitos anos até ser aceito e... É difícil, gente. Fazer filme e crescer na área, você tem que se dedicar muito, assim. E a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Assim, quando eu vim pra São Paulo, porque eu sou paraense. Quando eu cheguei aqui, eu conheci os paraenses muito, muito fodas também. Por exemplo, o Cid, da Speech, assim, eu conheci muita gente que veio de lá e falei, não, é possível, né? E eu tive as condições, meus pais puderam me mandar pra cá. Porque senão eu ia ser... a profissão que eu achei que eu ia seguir, eu achei que eu ia ser arquiteto. Porque com uns 15 anos que eu falei que eu era uma criança esquisita, eu ficava modelando casa. Por exemplo, a casa dos meus pais lá no Pará, os móveis, as coisas, os quartos eu modelei em 3D e a gente construiu. 3D.
modelava em 3D, no caso. Eu ficava querendo aprender, aprendendo programinhas. Assim. Quando eu era até mais novo, eu fazia meus testes de animação já. Então eu fazia meus flipbooks, sem saber o que era flipbook. Eu, depois, quando eu consegui o computador, eu ficava lá desenhando no Paint. E aí eu falava, como é que eu vou animar isso no computador? Aí eu animava no PowerPoint, cara. Nossa. Eu separava que nem cutout, assim. Mas eu nunca tinha visto isso antes. Aí eu falei, eu vou separar o braço e o corpinho. E eu vou mexer, porque no PowerPoint dava pra você mexer as letrinhas e tudo mais. Então eu substituía as letrinhas pelas imagens. E aí eu começava a fazer umas animações de Mega Man. Então... Que legal, essa eu nunca tinha ouvido antes. Animação no PowerPoint. Aí você ia passando assim, os slides. Exatamente. Eu tentava recriar as lutas dos chefões. Mas enfim, nossa, eu me perdi o que eu tava falando. Cara, que demais. Mas enfim, aproveitar a oportunidade. Como eu vim de lá pra cá, eu não fiz outra coisa. Assim, eu achei, cara, foi muito sacrifício dos meus pais me mandar pra cá. É muito sacrifício você... Eu cheguei que nem tua idade quando eu sou o primeiro estágio. Eu vim pra cá quando eu tinha 16, eu fiz 17 aqui. E eu comecei a faculdade e visitar estúdio, cara. Toda semana eu ia. Eu tentava fazer contato o tempo todo. Eu adicionava no Facebook, na cara de pau. E mandava mensagem. E eu tive muita sorte de... Eu acho que justamente por mostrar, assim, que eu tava interessado. Da galera, não, vem aqui, vamos te mostrar os livros, vamos te mostrar como é que faz. Que eu conheci muita gente incrível que me ajudou, assim, muita gente das antigas mesmo, que parou um dia inteiro de trabalho, tomou bronca de supervisor porque eu tava lá no estúdio enchendo o saco porque eu queria aprender. Você tem que fazer essas coisas, assim, quase todo estúdio que eu visitei acabou rolando as coisas assim, tá atrasado. Mas eu tô lá falando, não, mas me mostra aqui. Mas essa é uma das características mais legais do artista, de uma pessoa que quer aprender, né? Ser meio cara de pau. Acho que faz parte, né? Mandar mensagem atrás, mostrar interesse. Isso é o que eu falei, as pessoas percebem, né, meu, quando você tá super interessado, engajado. Eu duvido que um cara desse ia falar, não, sai daqui, tipo, deixa eu trabalhar. Não, pô, você vê uma pessoa super interessada do seu lado, você fica meio empolgado também, né? E é importante você criar esses laços, né? Porque você acaba criando as amizades nesse meio que eles vão te levando a outros projetos também, e outras coisas. Por exemplo... É natural, né? Por exemplo, a Bardel, eu fui indicado por um cara com quem eu trabalhei na RFX na época. Sabe? Foi assim que, pra terminar aquele assunto de como chegou na Bardel agora. Uma coisa leva a outra, né? Exatamente. E propostas de outros estúdios que eu recebi, sei lá, eu recebi propostas na Espanha, porque por causa dos espanhóis com quem eu trabalhei na RFX, mesma coisa. E de resto, coisas que eu achei que era impossível, que é você deixar o seu e-mail lá no Tumblr pro seu trabalho, acontece sim, o estúdio vem atrás. É isso, cara, você tem que trabalhar e... Eu trabalhava muito sem me preocupar de que vai dar certo, assim, sinceramente. Eu mandei um negócio pra Red na época sem esperança de que eu mais mandei. Eu vou seguindo, sabe? Eu vou fazendo... Na época que eu parei, teve uma época que quando eu saí da RFX, eu falei, não, eu preciso de um tempo, porque eu passei um ano trabalhando no filme, eu não sei mais se eu consigo desenhar coisa minha. Aí eu parei por uns 2 meses, eu vi as vagas do storyboard abrindo, fechando, e eu falo, não, meu portfólio não tá bom ainda, vou continuar fazendo aqui. Eu continuei sem preocupar, e quando eu ficou pronto, deu certinho, sabe? Apareceu essa oportunidade na Bardel e funcionou. E como a gente tem um certo problema, por exemplo, demora pra caramba pro filme ficar pronto, então aí você não pode mostrar, ou pra mostrar você tem que ter, enfim, tem que ser um negócio mais privado. Então, eles gostam mais quando você tem um negócio seu. Projeto pessoal. Você tem uma história sua. Isso, projeto pessoal. E é isso, trabalhar muito. Uma dúvida, assim, tentar puxar um assunto. Quanto tempo demorou, digamos assim, desde aquela época que você decidiu seguir com o storyboard, sabe? Que você decidiu quebrar, que quebrou a cara ali, sabe? Foi demitido. Isso. Quanto tempo até hoje, assim? Faz quanto tempo isso? Nossa. Quando eu quebrei a cara faz uns 3 anos. Então foram meio que 3 anos se preparando ali, estudando pra caramba. Um pouco mais de 3 anos. Não é carreira muito grande, não. Não, mas mas você foi paciente, né? Eu acredito. Foi. Sim. A gente... Lógico que balança, né? Eu já escutei coisa muito ruim, assim. Eu escutei que eu deveria voltar, parar, já largar isso, mas eu também escutei que
podia dar certo, então você tem que acreditar no fim das contas. Porque você vai escutar... o resto passar. Você vai escutar coisa ruim, vai ter gente desmotivando, vai ter gente, mas vai ter muita gente do seu lado também, então é importante. Eu sinto muito que naquela época você poderia, não, é verdade, então essa pessoa tem razão, vou ficar na minha aqui. É porque eu já tava nervoso de, será que eu tomei a decisão certa? E pum, tomei um tapa na cara, sabe? Mas, e aí... continuei. Que bom que continuou. Sim. Nossa, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Assim. Tem muita gente que fica preocupada nossa, o que eu preciso fazer? Eu preciso focar numa coisa só e tudo mais. É difícil você se encontrar. Storyboard é um negócio que eu não queria fazer. E eu acho que você tem que levar tempo e tentando. Eu fui me apaixonar aos poucos por esse negócio, cara. Mas vale a pena. Cada segundo, cada noite que eu fiquei sem dormir. Acredito que storyboard é aquela área meio nebulosa que ninguém vê, que tá sempre no backstage, então por isso que a gente não se encanta de primeira, né? Talvez, será que é isso? Porque a animação você vê ali na tela, né? Você fala, nossa, olha o animador que fez aqui. Né? O produto final. Eu acho que storyboard é uma área muito legal, só que você não vê ela diretamente, assim, na tela, né? Assim... hoje em dia tá melhor, assim, tá mais em alto. Você tem a facilidade de acesso é muito maior, até porque tá saindo filme pra caramba e... Os making-offs, né? Os making-offs, estão saindo bastante storyboard, a galera tá jogando muito na internet, tem, sei lá, muito projeto, cara, que é muito forte em storyboard que ajudou a popularizar isso, sei lá. É muito fácil achar cenas do Steven Universe, por exemplo, e a galera ama ver os storyboards disso, sabe? E... enfim, mas aí, assim, ainda hoje, se você vai numa CTN da vida, por exemplo, você olhar a fila de review de portfólio de character é muito maior do que a fila de review de storyboard. Ainda assim. Mas, enfim, tá aumentando aqui no Brasil, estão abrindo cursos ótimos e pegá-los completamente diferentes um da outra, que é super válido, assim. Um curso que eu queria muito ter feito era o do Paulo, da Birdo. Sim. Eu não tive tempo, infelizmente, assim, mas eu fico muito curioso, porque meu jeito de fazer storyboard é muito americano. Eu sempre foquei nisso, assim. Tem o pessoal que gosta mais do jeito japonês de fazer storyboard, e usa até as templates japonesas, mas o meu não, eu foquei num só, porque como eu disse, eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu sempre foco numa coisa só. E eu vou estudar a maneira como eles trabalham, porque é praticamente animado, né? O que eles fazem. Então foi isso que eu aprendi e deu certo, porque eu acabei trabalhando em produções que seguem esse estilo. Pra quem gostaria de começar a estudar, fazer mais ou menos esse trajeto que você fez de estudo, por exemplo, dos storyboards mais americanos, né? Tem algum conteúdo bacana que você seguiu, ou você foi cara dura, assim, foi pesquisando, que nem você comentou ali dos making-offs, e foi tentando entender por conta como funciona a produção, o método de produção deles? Tem algum livro, algum curso, alguma coisa assim online? Tem livros, cursos online, tem também vários. Tem CGMA, eu acho que deve abrir turma, ou se já abriu, a do Red, de novo, que é a Red How to School, que eu fiz e foi muito bom. São cursos rápidos, né? Não tem nenhum realmente grande, geralmente, sei lá, 2, 3 meses no máximo. Mas todos vão meio pela mesma coisa, assim, você aprende uma base que você vai desenvolver estudando depois filmes, né? Que é o que eu acho mais importante, no caso. Você estudar, ver os seus filmes. Um pouco, a parte chata é que você vai ficar muito chato e talvez você deixe de curtir muito filme. Assim. Eu cheguei no ponto... Eu até tô tentando, nesse momento, tentando desligar um pouco essa parte. Eu falei, eu não consigo dar risada mais quando eu vejo um filme, cara. Tipo, eu não consigo curtir assim, mais o negócio. Eu começo a ver o negócio e falei, é diferente isso aqui. Você fica prestando atenção mais na parte técnica do que realmente tentando entrar naquela história. Você se fecha, isso é meio ruim. Mas, eu não sei, daí é pra falar bastante. Eu recebi todo tipo de dica já, por exemplo. Eu gosto de focar em... Como meu diretor falou, assim, ele falou que eu trabalhei muito para aprender a fazer o bolo e agora eu tô na minha fase da minha carreira que eu vou aprender a botar a cobertura e a cereja. Legal. Que eu sempre estudei muita estrutura de filme, de episódio. Eu sempre gostei muito da composição. Eu fico muito preocupado o tempo todo nas minhas cenas de que o espectador esteja olhando para onde eu quero que ele olhe.
Eu não quero ele distraído com nada que não ajude na história, sabe? Ótimo. Então eu tô sempre preocupado com composição. Aí nessa hora eu vou um pouquinho mais pra filme, por exemplo, do Kurosawa, que é um mestre absurdo, que não tem nada ali que ele não esteja usando, seja para guiar você, as cores, a chuva que ele usa. E tudo isso foi ver um filme. Tem muito site que eles pegam filmes e separam frame a frame, que você pode parar para estudar. E uma coisa que eu faço quando eu tô estudando é me perguntar sempre o porquê das coisas, do que tá acontecendo ali, por que ele tomou essa decisão, por que ele tá usando essa luz, por que o personagem tá aqui e não ali, sabe? Então, são muito detalhezinhos de... Sei lá, o personagem que apontou pra um lugar, já ele guia seu olho pra mais... não é nada à toa, sabe? Então, é isso que eu tento fazer. Num filme, tudo que tá em cena... como é muito caro produzir um filme, é difícil você ficar perdendo tempo com as coisas, né? Então, principalmente animação, né? Tudo que tá em tela, em cena ali, tem um significado, querendo ou não, né? Seja pra compor uma cena, um mood e tal. Mas realmente faz sentido isso que você falou, e o Ghibli é um mestre nisso, né? Tipo, o Estúdio Ghibli é fantástico, cara. Enfim, é tudo... O meu foco sempre foi mais composição e estruturar os cortes e câmera. Como eu disse, eu vejo o filme, eu assistia, quando eu estudava a animação também, eu foco nas animações 3D também, porque eu quero trabalhar com animação 3D para ter mais, digamos, liberdade de escolhas de câmera, mas de qualquer forma isso vai depender do orçamento do filme. Porque às vezes você quer fazer uma cena que você fica, nossa, cara, eu vou usar o reflexo da água aqui pra contar a história, daí o cara, não tem água aqui no filme, não tem dinheiro pra fazer esse reflexo. Você tem que mudar. Mas enfim, já é um pouquinho melhor do que, sei lá, daquelas... Eu não curto muito fazer essa sessão cut, close-up, aí você abre a cena, aí close-up de novo, aí enfim... 3/4 a câmera atrás do ombro do personagem, só isso. No 3D eu me sinto mais... Inclusive, quando eu tô fazendo storyboard, eu uso modelos 3D. Pra pensar em posições diferentes, em ângulos de câmera diferentes? Sim, eu uso Maya, então eu tenho como alterar a minha lente, de como brincar com ela, de deixar ela mais forçada para usar uns ambientes menores. Enfim, eu costumo testar ali. Tem alguns programas, inclusive para iPad, que dá para você fazer isso. São pagos, mas eu acho que vale a pena. Como eu uso o Maya, como eu não, digamos, eu não projeto, eu não modelo coisas e ganho dinheiro com isso diretamente, assim, é mais um guia pra mim, eu uso a versão de estudante. Já resolve, né? Já resolve. Eu não vou ter que exportar nenhum arquivo mesmo, assim, é só pra eu ver o que tá acontecendo, girar. Eu uso, por exemplo, até no Windows tem uns programinhas 3D e você tem uns programas, por exemplo, que eu aprendi, lembra que eu falei que eu modelava umas coisas pra minha casa lá? Sim. Então eu aprendi a mexer, isso foi uma coisa boa, porque eu aprendi a mexer com 3D cedo, uns 15 anos. Então eu usava o Google, né, não é mais do Google, mas o SketchUp, sabe? Sim, ele é mais isso. Né? Pois é, ele é simples, rápido, foi a primeira coisa que eu aprendi. Eu começava a modelar tudo lá de casa, todos os objetos e é isso, às vezes você pode só blocar uma cena, isso te ajuda a te guiar um pouco. E o SketchUp é legal por causa dessa parte mais, digamos assim, arquitetônica, né? Você cria um bloco ali, não é muito orgânico, mas, resolve perfeitamente, né? Pra você ter noção de perspectiva, essas coisas. Tem muito artista de concept que usa, né? Resolve mata um tempo ali que você precisaria gastar, pensando enfim, toda a perspectiva e tudo mais. E também tem série que se trabalha que às vezes o cenário é muito complexo, né? Trabalhando agora, uma das últimas cenas que eu tive que fazer foi uma perseguição em cima de um telhado de várias casinhas que ficam em montanhas, e aí tinha gente pra caramba na cena. E eles iam pulando de telhado em telhado até chegar no mais alto e ficar encurralado. E era essa galera... Diálogo é com luta, assim, você vai dando porrada e falando ao mesmo tempo, então não dá pra parar o flow, e aí tendo o cenário pra você me mover e tudo mais, já ajuda demais. Cara, que legal. E em questão de edição, a única coisa que eu sei sobre edição de filmes mesmo, é de um canal que chama Every Frame a Painting. Você já viu esse canal? Já amo, inclusive eu trabalho com esse cara. Você tá falando sério? Sim. Ele é um dos editores lá. Caramba, porque... Nossa, que da hora. Eu descobri isso, assim, eu fui mandar uma mensagem pro diretor de um dos vídeos dele, assim, eu falei, olha, tem esse aqui, que a gente tava falando sobre isso. Daí ele falou, você sabia que ele trabalha com a gente, né? Eu, quê? Ele tá na porta ao lado. Tipo isso. Nossa.
Nossa, que legal. Então, as únicas coisas que eu sei sobre edição, né, um pensamento mais a fundo, é realmente desse canal, porque é muito bacana que ele até fala sobre ação, né, que eu acho que é a área que te interessa bastante. Aquele vídeo sobre a ação dos filmes japoneses. Sim. Os filmes do Jackie Chan e tal, sobre como Hollywood não sabe. Não sabe. Porque eles. No caso ele fala de como o pessoal tenta compensar na edição a falta de coreografia e a falta de, sei lá, enfim, do talento do ator pra fazer a luta, né? O diretor pra pensar nisso. Então os caras saem cortando no meio do soco mesmo e balança a câmera pra caramba e você, ok, é uma luta ali, a gente não tá vendo o que tá acontecendo, mas você sabe. Não importa, né? Diferente do Jack Chan que tinha que mostrar o negócio claro, a câmera mais aberta, vamos mostrar aqui, olha só que foda isso. E fazia uma cena limpa, né? Kurosawa a mesma coisa, assim. Esse tipo de coisa, na animação, a gente tá tendo a chance de fazer essas cenas que a gente faz, o meu diretor sempre pede, mantém a câmera parada, move ela só pra continuar, sei lá, manter um flow da cena e deixa aberto, não dá esse monte de corte, não. A gente tenta focar mais nesse sentido. E, ô Victor, e vamos pegar aí, por exemplo, filmes em realidade virtual, e que já tá aumentando a quantia disso, tá nascendo várias coisas fantásticas, né? Sim. Só que quando você tá numa situação de realidade virtual, você não consegue controlar de maneira muito natural o olhar do espectador. E como que você acha que você entraria no processo de criação de storyboard de um filme 360? Uma boa pergunta. Nossa, eu tinha... eu vejo alguns, né? Eu tenho meu óculos aqui, eu gosto de assistir. E eu sou meio geek, gosto de tecnologia e coisa assim. Então, o que eu vejo a galera fazer é meio... a gente tem que usar tudo que a gente tem. A gente tem som e alguns objetos do cenário. Geralmente o que eu vejo é, você tá olhando pra cá e o som também é 360, então acontece alguma coisa aqui atrás, tipo um barulho. E aí você automaticamente chama a sua atenção, você vai olhar pra isso. Então, mas sinceramente eu não tenho muita ideia de fazer. O Gutierrez está fazendo um agora pro Google, lá pela própria RefX. Eu infelizmente não pude ver nada, assim, porque a equipe dele já tinha escolhido o storyboard. É um filme mexicano, totalmente feito por mexicano, então vai ser um negócio bem... Acho que vai ficar muito legal. Mas, voltando sobre como guiar o olhar, os que eu vejo, sei lá, por exemplo, geralmente tem um bichinho voando, ou um passarinho que vai passar e você segue. Sei lá, você tem que confiar no espectador. O ser humano é curioso, né? A gente tem a liberdade de olhar, a gente vai olhar pra onde a gente quiser, mas a gente precisa desses pontos, usa iluminação, aonde você quer que o espectador olhe, você põe um fecho de luz ali, chamando a atenção, você tem que, enfim, existem várias maneiras. É porque tá muito no começo também, né? A gente tá aprendendo a fazer. Tá surgindo as experimentações agora, né? Sim. Tanto é que a RefX ela costuma fazer uns, por exemplo, Power Rangers que saiu um curtinha em 3D. Tem um do Batman, Lego também, que eu já vi. Mas o Batman Lego é praticamente você fica olhando pra frente, assim, é meio... 360, você olha pra trás só tem uma escada. Aí na frente tá tudo acontecendo na frente, Então, é um teatro. Exatamente. Ok, você pode olhar pros lados, não tem nada acontecendo no lado, só na sua frente. E diferente do Grankin, que você foi pra um lado é uma história, você olhou pro outro é outra história, você decide qual delas você vai seguir. Esse é um jeito muito mais foda, na minha opinião. E aí você assiste o filme 2 vezes, pelo menos. Vai ter que assistir 3 vezes agora os filmes a partir de agora, né? Exatamente. Mas... Filme bom, você meio que já faz isso, né? Você volta assim pra tentar entender as coisas. Mas enfim, tem muito estúdio focando só nisso. O estúdio da Oculus, eu acho que... Fechou, né? Fechou. Oculus Story fechou. Eu acho que eles vão parar de fazer conteúdo próprio, é mais isso. Eles vão fazer pra outras pessoas. A RefX abriu uma filial só focada em realidade virtual agora, porque eles já estavam fazendo coisa pra caramba, então resolveu, um estúdio à parte agora. Outro nome, tudo mais, mas... Por enquanto eu só tô assistindo e curtindo, eu não sei muito como entraria. Curiosidade eu tenho, claro. Deve ser imagina fazer uma cena usando aquele óculos. Lembra aquele vídeo do Gankini desenhando? Sim. Mas, irmão, infelizmente não é desse jeito. A gente faz, mas seria louco. E você, como você tem óculos, você já utiliza ele de alguma maneira profissional ou só como curiosidade de entretenimento? Eu tenho aquele... É o que uso com o celular mesmo, então
não tem muito... entendi. Assim. O Galaxy Frozen, né? Ele tem até um controlinho, mas ainda não lançou no Brasil pra eu comprar, que tem opção pra desenhar com ele e tal. Mas eu ainda não testei isso. De resto, eu só assisto os filmes mesmo. E você sente que, por exemplo, se você tivesse o Oculus pra desktop, aquele mais parrudão mesmo, você acha que existiria a possibilidade de você utilizar isso pra te ajudar a fazer storyboard? Por exemplo, você utiliza o Maya pra ver em outras perspectivas, né? Isso. Você gostaria de entrar na sua composição, literalmente? Ia ser bem legal. Acho que sim. É um negócio que a gente tem que descobrir, não tem... Eu acho que sim, mas eu teria que experimentar. Eu com certeza quero ter um. Eu sei que vai lançar uma agora que não tem fio esqueci a concorrente da Oculus. Isso. Eles vão lançar uma agora que não tem aquele monte de cabo, que você vai ficar um pouco mais livre pra... Nossa, ajuda. Ajuda um pouquinho. O Oculus e o PlayStation, pra você tomar cuidado, você tropeça no cabo e é um choque. Sim. Acho que todos, né? O Oculus, o PlayStation VR e o Hive, todos, né? Todos têm ainda o caminho. O máximo que eu vi de mobilidade é que eles colocam tudo numa mochila atrás, assim, e já era. Ajuda a organizar os cabos. É que nem organizador de cabo, né? É pesado. Mas é que a gente tá muito no começo da tecnologia, né? Como você mesmo falou. Tem até aquela startup, uma das startups mais bem fundadas da última década. Acho que da história das startups, ela recebeu $4 bilhões, acho. Eu acho que sim. Nossa. Não, eu não sei se eu tô exagerando absurdamente. Talvez, assim, seja 400 milhões e eu li errado, ok? Mas, assim, entendam como muito dinheiro. Ali, não tem diferença nenhuma. É um zero, mas depois... Entendam como muito dinheiro, certo? Uhum. E chama Magic Leap, que eles fazem realidade misturada, né? Que é o MR, Mixed Reality. Que a ideia deles é você ter um mundo à sua volta interativo, sem o auxílio de muita coisa, né? Uhum. Só que é uma das startups mais misteriosas do mundo, porque eles nunca mostraram um protótipo, eles nunca mostraram... Isso já faz anos, eles são... Caramba! Eles receberam muito financiamento. Só que sem mostrar nada. Eles só tinham o conceito. Pessoal corajoso. E a promessa deles é absurda. Eles falaram, a gente vai mudar o futuro da realidade humana. Essa é a promessa, entendeu? E eu estou ligeiramente ansioso para ver o que eles têm para mostrar. Aqui no Brasil a galera tá começando a fazer umas coisas boas também. A Vetor Zero tem feito uns trabalhos fodas. Esse último deles da vacina, sabe, tem um propósito legal de... Não sei se chegou a ver, que é pra... A criança, ela precisa tomar uma vacina. E aí eles colocam o óculos nela e tem uma historinha toda acontecendo de que aquela vacina vai deixar ela com superpoderes pra enfrentar o monstro que tá lá. E tipo, as crianças não choram, cara. Caramba! Vocês têm um negócio, aí ela toma a vacina, daí na história tá tudo sincronizadinho. Então ela fica super poderosa e ela consegue vencer o monstro, assim, tipo, eles ganham um prêmio. Que demais. Tem eu vi, eu acho que, se eu não me engano, o estúdio chama Romeo e Julieta também. Eu sei que o pessoal de lá também comprou os óculos e devem estar experimentando uma coisa ou outra, umas pinturas, modelagem. Mas filme mesmo que eu vi esses da Vetor. E eles devem estar saindo mais coisa. Vai cada vez fazer mais parte. Eu acho muito legal toda vez que eles ajudam a promover, por exemplo, um filme novo, alguma coisa, quando eles lançam, a primeira coisa que eu faço é pegar no óculos e baixar pra ver, porque eu acho muito legal, sabe? Eu fico muito ansioso com essas coisas. Fora os eventos que estão começando a acontecer, assim, eu consigo acompanhar uns por exemplo, o UFC, tem algumas lutas que o óculos eles disponibilizam uma câmera lá dentro, tipo, é quase um banco pra você ficar assistindo a luta. Que legal. Teve um do X Games, agora você ficar lá no meio das bikes, o pessoal fazer as manobras, tipo, pulando em cima de você. Eu vi também, já vi vários concertos também, eu acredito que futuro de concerto, vamos supor, Paul McCartney tá tocando na Bélgica. Você compra o ticket VR, você paga mais barato, claro, e você fica num lugar super privilegiado, mas você assiste o show como se estivesse lá, né? Eu acho que sim, vai fazer completamente parte do futuro, é melhor que... Eu acho bom a gente começar a pensar nisso, assim, eu com certeza vou atrás de tentar descobrir como é feito o processo. Não sei, vamos ter que ser cara de pau, vamos ver se, quem sabe, eu consigo falar com o Gutierrez de novo, como foi? Se vocês quiserem, me mostra o storyboard desses filmes. Então, perfeito, cara. Eu acho que tem que ser. Só uma olhadinha. Esse lance do concerto eu acho legal, eu acho um pouco deprimente também, porque o ideal é você ver isso, cara. Eu fico meio deprimido quando vejo esses aplicativos de vem relaxar nessa praia, e você coloca um óculos, é uma praia de mentira, sabe? Você precisa viver também.
Pelo amor de Deus, as coisas precisam ser vividas de verdade. Mas, desculpa, mas realidade é extremamente relativa. Falou aí o cara que faz filme, né? Ah, pô. Deixou ele chateado, né? Mas aí que tá, a gente faz umas realidades que ele não vai conseguir encontrar em outro lugar, né? É diferente. A praia tá ali. Essa é a diferença. Tem um livro chamado Jogador Número 1, você já ouviu falar dele? Cara, eu já ouvi falar. Mas eu não li, eu vi o trailer agora do filme. Ah, saiu o trailer? Eu li o livro, eu preciso ver o trailer. É um livro que... ótimo. É do Spielberg. É do Spielberg, eu devorei esse livro em 2 dias. Porque ele é muito divertido, ele é muito... É um filme de ação, assim, sabe? Mas o universo que eles colocam é muito interessante. E basicamente a sociedade inteira parou de sair de casa. Assim, as atividades externas foram reduzidas drasticamente. Todo mundo vai pra escola por VR, todo mundo faz as atividades do dia a dia por VR, né? Eu não sei se isso pode acontecer daquele jeito, mas algo semelhante. A internet já fez isso, de certa maneira. A minha reunião, enquanto eu tô trabalhando remoto com a Bardel, eu já brinco com os caras lá. Eu falei, vocês precisam comprar uma câmera 360 pra usar meu óculos pra participar. Porque é meio isso, eles construíram um boneco pra mim, ó. Porque a gente já tá eles estão há 3 meses. Eles estão há 3 meses. Começou com um banquinho, faz 3 meses já isso de reunião, então estão aperfeiçoando cada vez mais. Então eu faço uns tours pelo estúdio, ele sai tipo um boneco com rodinha, tem uma roupinha. E aí fica a minha cara lá no iPad, e aí fica andando pelo estúdio, vamos passear, eu fico dando o olho, eles botaram uma caixa de som agora, então eu consigo gritar pro estúdio. Caramba! Ai, que ótimo. E é assim que eu participo de reunião, tipo, eu fico um bonequinho lá com o iPad e eles ficam virando, aí tem outra pessoa falando que eles viram o bonequinho pra outra pessoa, então é meio isso já pra mim. Dá tapa na bunda do chefe. Aí isso eu não consigo ainda. O Facebook vai implementar agora a versão VR deles, né? E eu acredito que muita coisa pode ser revolucionada nesse gênero, né? Por exemplo, reuniões feitas em VR, eu acho que vai ser muito mais imersiva do que você só conversar por vídeo e voz, né? E acho que isso vai ser bem interessante de ver. Bem interessante mesmo. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Qual que você acha, aliás, que vai ser a próxima evolução do seu boneco? Vai ser eu mesmo, cara, porque eu quero chegar lá o quanto antes. Nossa, eu não aguento mais ficar aqui. Calma, pequeno padawan. Tudo no seu tempo. Sim. Respira. E o seu dog? Vai com você, né? Não, porque eu vou ficar um tempinho só lá, né? Eu não tenho ideia de como fazer e já tá difícil conseguir eu ir lá com a Liv, então a gente tem uma pessoa da família pra ficar, por enquanto. Porque, por exemplo, a gente não tem onde ficar ainda. Eu sei que tem alguns hotéis que aceitam pet, mas sabe, a gente não quer ter tudo isso pra resolver agora. Então talvez demore uns meses pra ir pra lá, porque eu também tenho um gatinho que queria muito que fosse. Oh, meu Deus. É que o que eu vejo aqui, geralmente estúdios, eles fazem uma experimentação à distância primeiro, né? Depois que eles chamam... Acho que você tem mais noção disso, né, Marco? De como o estúdio funciona. Depende muito, né? Muito caso a caso, mas é que é tão caro pra empresa trazer um cara de fora que compensa muito mais eles fazerem esses testes de 1 ano. E tem toda uma burocracia pra você provar pro governo americano, né, no caso dos Estados Unidos, que vale muito a pena trazer aquela pessoa. Então é coisa de, sei lá, você trabalhar 1 ano pra aquela empresa e aí você tem como, esse cara trabalha exclusivamente com a gente durante 1 ano, a gente quer trazer ele pra cá, né? Tem toda essa burocracia com o governo dos Estados Unidos, né? Essa parte de trabalho e visto é chato. Eu tive um visto negado pros Estados Unidos de turismo porque eu trabalhava pro VFX. Porque eles falaram, como assim você tá vindo aqui fazer turismo, mas você tem um vínculo com a empresa daqui, você vai fugir. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Aí eu depois, porque a ideia é você provar que você vai voltar. Aí eu falei, ok, onde você trabalha? Eu falei, tá bom. Senta aí, vai pra próxima você tomar que tem uma melhor chance. E é isso. Eu sempre tive curiosidade, desculpa, ideia de saber, quando o seu visto é recusado, o que você faz? Você volta pra casa? Volto pra casa chorando. Não, só volta como chorando. Primeiro porque você vai lá pro consulado, você não pode levar celular, você não pode nada. Então eu voltei, 40 minutos em silêncio no táxi pra casa, assim, puta que isso? Não, peraí, você nem saiu do Brasil. Não. Você tem que... Primeiro você tem que tirar o visto, né, cara? O visto aqui no Brasil pra você poder comprar passagem, senão você não, eu pensei que você já tinha o visto. O visto foi recusado, não a entrada no país. Isso. Ok.
Nossa. Ah, não, nesse caso... Eu pensei que você tinha ido pra lá. Nossa, pensou, cara? Pelo amor de Deus. É triste demais. 12 horas do avião na ida, mais 12 na volta. Espero que eles paguem a volta, pelo menos. No mínimo, já que não deixou entrar. Caramba, né, cara? Mas é foda, essas coisas são chatas. Tô passando por isso e é chato. Mesmo, chato, né? Mas acho que o Canadá é mais tranquilo que os Estados Unidos, não é? Absurdamente mais tranquilo. Muito mais. E eu tô tendo muito mais... assim, a equipe de RH da empresa é muito competente, assim. Então eles estão sempre comigo. E eu tô tendo a ajuda dos brasileiros que foram, assim. Eu tô sempre... ajuda, como é que foi pra você, como é que... o que eu tenho que escrever aqui na carta pra ajudar, sabe? Esse tipo de coisa. É bom, eu tô sempre mandando um documento extra, assim, porque eles dão essa opção. Assim, a gente tem esses documentos que você precisa mandar. Aí lá embaixo tem esses extras aqui. Não custa nada. Vamos escrever cartinha, explicar. Manda bala, né? E aí o estúdio tem que fazer a parte dele também, né? Mas isso tudo... conta, por exemplo, na minha época, cara, por exemplo, eu nunca peguei o meu diploma da faculdade. Foi muito útil, então. Foi útil. Por exemplo, na hora do visto, é ótimo ter. Porque se traduz, tudo ajuda. O que me salvou é justamente o fato de ter a proposta de emprego. Né? Se não fosse isso, se fosse tentar quero ir para procurar emprego, mas você não tem nem o diploma para provar. Tem muita gente que está sofrendo aí, porque fica, essa área, a gente não precisa de fazer universidade, porque ninguém pede, não vai que pedem, sabe? Tipo, pra mim fez falta, assim, eu ainda tô aguardando a resposta. Se negaram, acho que não vai ser isso que foi fundamental. Mas pode ajudar, né? Imigração principalmente, né? Sim. Quando você quer ir pra outro país, aí sim conta muito você ter faculdade, né? Sim. A gente que sempre fala de faculdade aqui... Hoje tu faz uma maior quantidade de cursos que você conseguir, vai guardando o certificado, vai... os certificados também colaboram? Também. Qualquer coisa, porque tem uma seção que você tem que provar que você tem as habilidades para esse trabalho. Olha tipo, é isso que você tem que provar pro governo. Tipo, a galera tá te contratando, mas por que você é bom? Aí você tem que juntar... prêmios, né? Tipo isso. Tipo, cartas dos seus chefes e tudo certinho, seus diplomas, tudo que você tiver pra ajudar a provar que você consegue. Pior que prêmio é verdade, eu vi. O pessoal tá prêmio de qualquer concurso que tem, concurso cultural e tal, vale muito, assim. Carta da mãe. Carta de recomendação. Então, vou ter que buscar meu diploma lá da Unesp, que tá parado até hoje, cara. Pega, cara. Pega e guarda com carinho. É só pra dar uma força, eu sei que tem gente que começa a fazer o negócio aí na nossa área, você dá aquela desanimada, porque você fica, eu não vou usar, eu não sei se eu termino. Tipo, termina, cara. Vale a pena, sempre vai ajudar. Tá certo. Ensina uma coisa ou outra. Que nem a galera que... A gente tem até que tá surgindo uns cursos mais focados em animação também, uns de 4 anos e tudo mais, mas uma galera que faz, sei lá... A maioria que trabalha nessa área que é formada em alguma coisa é design, né? Ajuda, você sempre aprende alguma coisa, nem que seja, sei lá, vai te ajudar a criar a identidade do seu projeto, mano. Sabe? Uma faculdade de design ajuda. Ajuda a desenvolver um gosto, né, também. Um gosto. Uma direção de arte aí. Sei lá. Acho que nem o Marquete falou, né? Pós e contras. Mas é uma experiência muito particular, né? Por exemplo, no caso da Isa, ela descobriu que ela gostava na faculdade. Né? A faculdade foi essencial. A única coisa, assim, que realmente fez mudar de vida a vida dela é que ela foi apresentada pro trabalho que ela mais gosta de fazer. E acho que é disso, né? A gente nunca sabe, essa é a verdade. Pode ser que seja uma experiência muito rica, pode ser que seja uma experiência não tão rica, né? Mas tudo vale a pena. Sim. Tudo é válido enquanto experiência, é isso que eu acredito, né? Eu não gostava do storyboard na faculdade. Minhas aulas de roteiro eu ficava desenhando, cara. Nossa, muito arrependimento, assim. Depois você tem que correr atrás. Rever atrás dos seus livros e... Nossa, enfim, é assim, a gente vai aprendendo aos poucos e se encontrando. Vitor Sampaio, Charlinho brasileiro. Olha aí. O menino foi lá atrás, garrudo, atrás do sonho, do sonho da casa própria. Muito bom, Vitor. Cara. É louco, mas eu vim de uma cidade que, tipo, assim, a gente não tem o costume de ver muito filme lá em casa, a cidade não tinha cinema. Eu viajava 400 km pra ir no cinema. Caramba! Ô, louco. É o Charlinho mesmo?
Aí agora, pois é muito louco isso. A primeira coisa que eu pensei quando eu fui trabalhar no filme, eu falei, meu Deus, ainda bem que já construiu um cinema no lugar que é aquele filme, vai ser legal. Vou lá assistir. Tô na cidade, vou assistir. Porque é louco você sair de um lugar que não tinha cinema pra trabalhar com cinema. Por isso que você saiu de lá, né? Exatamente. Faz sentido, né? Faz sentido. Tem que ir atrás dessa oportunidade. Mas eu acho que isso faz a gente dar muito mais valor pras coisas, né? Quando a gente tá num lugar que não tem, e a gente encontra um lugar que tem, a gente fala, poxa, a gente dá valor. Muito valor, né? E que nem a história de uma moça, de uma duquesa que pode ter qualquer roupa a qualquer momento e, da serva dela que tem que economizar durante a vida dela pra trocar de roupa. Acho que aquela roupa vai ser muito mais gratificante do que as milhões da duquesa, né? Com certeza. Tava lendo isso num post hoje. Tem que pegar cada cena que você fizer, cada trabalho que você fizer, o melhor que você pode. Às vezes é frustrante, mas você tem que pensar que super acredito, vai valer a pena no futuro. Mas é aquela... É o que eu falei lá da fome, né? De você ter do brasileiro ter aquela certa fome, sabe? De tudo, de falta de tudo. Porque, com certeza, por exemplo, você que tá nesse processo aí de imigração e tal, você tá super penando. E quando você estiver lá, você vai... Nossa. Você vai dar muito valor pra aquilo. Mas quando você, se você deseja ter filho e tal, mas se você tiver um filho lá, ele nunca vai dar o mesmo valor, né? Não vai saber o que você passou e tal, e beleza, né? Ele vai ter a história dele, mas exatamente. A gente só vai dar valor pras coisas realmente quando a gente sofre pra ter aquilo, né? Querendo ou não, assim. É isso, cara. Que nem eu vim pra cá, você vai ter que fazer a faculdade, estudar, procurar trabalho uma só. Tá tudo de uma vez. Aí você lembra, eu falei, nossa, cara, você dá valor pra tudo na sua casa, sabe? Enfim, cuidar das coisas do dia a dia, dá pra lá pra cacete também, cuidar da casa. Nessa que você dá muito mais valor quando você paga pra alguém te ajudar com isso, né? Com certeza. Você não vai chegar no outro, meio caro ainda, né? Você sabe, faz você então, pra você ver. Vai lá limpar o vaso então. Morar sozinho gera caráter. Gera, com certeza. Todo mundo tem que morar sozinho um dia. Sofrer um pouquinho. Agora eu quero saber, qual é a trilha sonora que você utilizaria pra fazer um storyboard de você limpando a casa? Depende do dia, cara. Eu escuto de tudo, porque eu tento me animar. Se eu tô meio desanimado, eu vou e coloco alguma coisa meio dos anos 90, enfim. Eu costumo deixar... Você coloca molejão, a gente sabe. É verdade, claro. Eu costumo deixar no aleatório, assim. Eu gosto um pouquinho de surpresa também, é bom descobrir umas coisas. Então, mas eu já, meu vizinho deve achar esquisito. Eu já limpei casa escutando a trilha do Nemo. Então, sabe, é isso, é tudo. Ai, que genial, cara. Mas eu imagino você escutando um molejão, colocando uma bandana na cabeça. Escutar a música paraense, cara. Não. Calypso! Nossa. Verdade, cara. Calypso é uma coisa que faz tempo que eu não escuto. Porque eu costumava escutar pra caramba. Outra coisa que a gente... Que você tá falando que vai dar valor, é o tipo de coisa que eu comecei a dar mais valor depois que eu saí do Pará também. Você ia pra micareta? Não. Nunca fui. Colocava abadá? Não. Devia ter ido. Não fui. Experiência, né, cara? Tem que passar por essas coisas. Referência pra fazer storyboard. Imagina se eu tenho que fazer uma cena de micareta, pô. Referência. Tá ele pulando ali do lado do carro de som. Referência, gente. Referência. Tudo é referência. Eu nem queria referência agora, né? Vai ser álibi pra fazer qualquer tipo de merda. É o álibi dele. Não, é referência. Experiências de vida, gente. Sair filmando as pessoas na rua com isso. Né? É referência. Creepy. Só de leve, né? Ele ia virar aquele cara do Beleza Americana que ficava filmando ela assim de longe. Nossa, só droga. Ai. Muito bom. Fazer storyboard é isso, você tem que viver, né?